Olá pessoal, vamos dar então continuidade à nossa disciplina de Física, certo? Bom, agora nós vamos começar a estudar a Física 2, tudo bem? Você já deve me conhecer, eu sou o professor Vitor Rodrigues, sou residente da disciplina de Física, trabalhei com vocês no trimestre passado, né? Eu dei algumas aulas para vocês de movimento uniforme, movimento circular, e agora nós vamos partir para outra física, tudo bem? Essa física aqui que é conhecida como a física do segundo ano ou a física 2, certo? Essa aqui é a nossa primeira aula, tudo bem? Então, o que nós vamos ver durante a disciplina, certo? Essa disciplina de física 2, ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é o tópico de termologia, que é o tópico onde nós iremos focar a maior parte do tempo. O segundo tópico é o tópico de ondulatória. E o terceiro tópico é o tópico de ótica geométrica, certo? Nessa parte, a gente vai passar algumas aulas falando sobre o tópico 1, que é o tópico de termologia. Nesse tópico, ele contém 6 subtópicos ou 6 capítulos. Tudo bem? Então vamos ver quais são esses 6 capítulos, certo? O primeiro capítulo é o capítulo falando sobre temperatura, né? Os conceitos iniciais sobre temperatura, o que é equilíbrio térmico, como funciona o termômetro, quais são as escalas de temperatura e etc. O segundo capítulo é falando sobre o calor e sua propagação. Então lá nós iremos definir o que é o calor, nós iremos encontrar uma equação para o fluxo do calor, vamos falar dos 3 processos de propagação, que é condução, convecção e radiação, e falaremos também um pouco sobre os efeitos da variação de energia térmica, que provoca justamente esse calor, certo? Então esse aí é o tópico 2. O tópico 3 seria para falar sobre calor sensível e calor latente, que é basicamente como essa energia, que é o calor, ela se transfere para os corpos. Ou ela pode variar a temperatura, ou ela pode mudar o estado físico. Tudo bem? No quarto tópico, nós falaremos sobre os gases perfeitos, que são um modelo que a física utiliza para explicar alguns fenômenos da termologia. Seguindo no tópico 5, iremos falar sobre as leis da termodinâmica, né? Falaremos sobre a lei zero, a primeira lei e a segunda lei. Também falaremos sobre as máquinas térmicas e os ciclos termodinâmicos. E aí essa última parte, né, é a parte de dilatação térmica, para fechar esse primeiro tópico, né, que é o tópico de termologia. Tudo bem? Na aula de hoje, nós já iremos começar a trabalhar os conceitos de temperatura, certo? Na aula de hoje, nós iremos definir o que é a temperatura, nós vamos entender melhor que conceito é esse, né, de temperatura, e também falaremos sobre o equilíbrio térmico, que é basicamente o princípio onde 2 corpos têm a mesma temperatura, tá? Mas a gente vai chegar lá, certo? Então, para começar, vamos definir o que é a temperatura, tudo bem? Bom, gente, no nosso cotidiano estamos acostumados com 2 palavras que estão de alguma forma relacionadas com a temperatura, certo? Essas 2 palavras são quente e frio. Essas 2 palavras elas estão intimamente relacionadas com o conceito de temperatura, certo? Geralmente, quando você quer comparar a temperatura de algum objeto, você fala a palavra quente ou a palavra frio, tudo bem? Sem mesmo nem saber o que é que significa temperatura, mas você tem essas 2 palavras já no seu vocabulário, o quente e o frio. Então, por exemplo, né, quando você acende um fósforo, você sabe que você não pode tocar, né, na cabecinha do fósforo. Por quê? Porque você sabe que vai se queimar, porque aquela ponta está quente, certo? Mas, por outro lado, quando você vai na sorveteria, você toma um sorvete. Esse sorvete é frio, né? Ele é gelado. Então aqui você tem 2 exemplos de objetos, né, que eles são quentes ou gelados. Outro exemplo bem famoso é o café, o cafezinho. Quando você está de manhã lá, acorda, vai fazer um café, ele sai bem quentinho, certo? Então é um café quente. Mas, se você colocar gelo nesse café,
que aliás é uma coisa muito estranha, né? Tomar café com gelo, mas tem pessoas que tomam café com gelo. Se você colocar gelo no café, ele vai ficar um café frio, gelado, certo? Então perceba que essas palavras elas estão relacionadas com o conceito de temperatura. Mas o que é que vem a ser essa temperatura? O que é a temperatura? A temperatura é uma coisa quente? É uma coisa fria? Será se o quente e o frio são de verdade quente e frio? Ou isso depende da pessoa? Tudo bem? A seguir, nós iremos entender um pouco melhor essas palavras que envolvem o conceito de temperatura. Tudo bem? Bom, pessoal, então vamos supor o seguinte. Imagine que você tem uma panela com água fervendo, certo? Você colocou lá um papeirinho com água fervendo, né? Você há de perceber que se você deixar a panela lá por algum tempo, ela vai começar a borbulhar, certo? É normal, né? Sei lá, você vai fazer um macarrão, por exemplo. Colocou a panela lá, ela vai começar a borbulhar. Tudo bem? Isso é normal, isso sempre acontece com a panela. Se você tirar do fogo, ela para de borbulhar. Tudo bem? Vamos analisar de perto a situação da panela, porque esse exemplo aqui é um exemplo muito bom para a gente entender o que realmente acontece quando um corpo é aquecido ou quando ele esfria, certo? Então vamos dar um zoom aqui na panela. Pronto. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Então você tem uma panela aqui, né, de algum metal, né, sei lá, de ferro, alumínio. Ela está no fogo e esse fogo está aquecendo a água, que está borbulhando, né? Então o que nós sabemos sobre essa água? Certo? Nós temos algumas informações privilegiadas sobre a água. A primeira dela é que a água é constituída de moléculas de H2O, né? 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, elas, fazendo uma ligação química. Só que essas moléculas, que são muitas, elas são formadas por átomos. Isso mesmo, o elétron, o próton e o nêutron são átomos. E esses átomos são milhares, né? Uma gotinha de água, por exemplo, contém milhares de átomos desses. Só que esses átomos, pessoal, vocês já devem ter visto em química isso, que eles não estão parados. Eles estão em constante movimento, se movimentando para todo lado. Tudo bem? E a gente pode perceber, fazendo uma experiência bem simples, que a experiência é a seguinte, ó. Você pega a palma da sua mão e começa a envergar na outra palma, muito rapidamente. Você vai perceber que a sua mão vai começar a aquecer, certo? Esse é um processo que era para causar estranheza. Como assim? Eu estou movimentando minha mão e ela está aquecendo. Justamente por esse fato. Ó. Os átomos, eles, quando são submetidos a temperaturas elevadas, eles aumentam o movimento. Ou seja, quando você aquece uma panela com água, os átomos, né, as moléculas da água, começam a ficar agitadas. Elas começam a se movimentar mais. Elas começam a se agitar. Esse fenômeno, onde os átomos estão em constante movimento, né? E aí quando você tem quando você aquece, por exemplo, uma substância e esses átomos eles aumentam o movimento, é chamado de agitação térmica. A agitação térmica é quando você fornece energia para os átomos e eles começam a aumentar o movimento. Certo? Então, por exemplo, ó, aqui nós temos uma situação onde temos vários átomos aqui dentro dessa caixa. Imagine que você, né, coloque aqui um fogo aqui embaixo. Ó. Esse movimento, né, após você colocar o fogo aqui para aquecer, seria muito mais frenético. Né? Os átomos iriam se movimentar muito mais. Nós iremos nas próximas aulas e provavelmente nas monitorias ver como é que isso ocorre na prática. A gente vai ver isso no simulador, certo? Mas basicamente aqui nós temos átomos que quando são aquecidos começam a se agitar, começam a se movimentar mais rápido. E se você esfriar esse material, esses átomos, vai começando a ficar mais lento. Então, esse é o conceito de agitação térmica. A agitação térmica
é quando você fornece energia para os átomos e eles começam a se movimentar ainda mais, eles começam a se agitar, certo? Esse conceito aqui de agitação, ele está diretamente ligado ao conceito de temperatura, certo? Então, pessoal, a gente define a temperatura, na verdade, ela vai ser uma grandeza que caracteriza o estado térmico de um sistema. A temperatura, na verdade, é um valor numérico associado a determinado estado de agitação das partículas de um corpo. Tudo bem? Então, a temperatura é uma grandeza da física, né? Tem até a unidade de grandeza ela, e ela serve para caracterizar o estado térmico de um sistema. Tudo bem? Eu vou fazer aqui duas observações que são necessárias, né? A primeira observação é esse estado térmico, né? O que é um estado térmico? Um estado térmico é quando um ou mais corpos de temperaturas diferentes, ou seja, quando você tem dois corpos que estão agitados de forma diferente, ou seja, um está agitado, o outro está menos agitado, quando esses dois corpos entram em contato, você tem um estado térmico, né? O estado térmico é quando você coloca dois corpos de temperaturas diferentes em contato. E a temperatura, ela caracteriza esse estado. Ela é o valor, é o número que dá um significado para esse estado. Mas esse estado, pessoal, ele faz parte de um sistema. E aí a gente precisa definir também o que é o sistema, certo? Um sistema termodinâmico nada mais é que uma região do espaço que contém uma quantidade de alguma substância que pode sofrer variação de temperatura ou transferência de calor. Tá? Uma forma simples de entender esse sistema, pessoal, é a nossa panela. A panela com água é um sistema térmico. Ela é uma região do espaço, a panela, que contém alguma substância, no caso a água, e essa substância pode sofrer a variação de temperatura, ou seja, pode ficar mais agitado os seus átomos, certo? Então, de forma bem geral, a temperatura é o grau de agitação das partículas de um corpo. Quando você mede temperatura, você está medindo qual agitado está as partículas, né, do corpo, do objeto ou da substância que você está estudando. Tudo bem? Bom, vamos ver um exemplo só para entendermos melhor o que é esse estado térmico, certo? Então, vamos supor que eu tenha um copo com água gelada ao lado de um copo com água fervendo. Então aqui nós temos um copo cheio de gelo com água e nós temos aqui um copo aqui com água que acabou de sair do fogo, estava fervendo, aí o cara colocou, né, a água no copo, certo? Você de cara já pode dizer o seguinte: esse copo tá frio, esse copo tá quente, certo? Ó, esse copo aqui com certeza está mais frio que esse. E esse copo aqui com certeza está mais quente que esse. É uma conclusão que você tira naturalmente da sua vivência, né? Você vê isso todo dia, então você já sabe. Só que você também sabe o seguinte: se você pegar esses dois copos, né, que é um estado térmico, né? Esses dois copos, ó, é um estado térmico. É quando você coloca, né, dois corpos de temperatura diferentes em contato. Então você colocou um corpo quente e um corpo frio em contato. Quando você coloca esses dois corpos em contato e deixa, por exemplo, em cima de uma mesa e vai sair, né? Sei lá, vai passear. Quando você volta, você tem a sensação de que esses copos, né? Aqui eu coloquei só um copo, mas imagine que são dois copos, que esse copo ele não está mais quente nem frio. Ele está morno, né? Essa palavrinha, morno. Pessoal, o que aconteceu aqui então? Você tinha um corpo frio, um corpo quente. Você deixou os dois em contato em cima de uma superfície, certo? Ao passar do tempo, os dois corpos, um ficou mais frio, o outro ficou mais quente, né? Até eles ficarem numa temperatura que a gente chama de morno, certo? Pessoal, na física, essa palavra morno, ela não existe, né, tecnicamente.
o nome científico para essa palavra é equilíbrio térmico, certo? Então, quando você coloca, né, um copo com gelo e um copo com água quente um do lado do outro, quando eles chegam a uma mesma temperatura, e isso é normal que eles vão chegar, a gente diz que eles estão em equilíbrio térmico, certo? Você não precisa nem colocar os dois, não. Se você pegar um bloco de gelo, né, uma pedrinha de gelo, colocar no copo e deixar lá em cima da mesa, e vai sair para fazer alguma coisa, quando você voltar, aquele gelo tem derretido e aquela água pode estar quente, né? Pode estar na temperatura do ambiente. Então, o que acontece? A água que estava, né, com a pedrinha de gelo, estava fria, ela aqueceu até ficar na temperatura do ambiente. Quando isso acontece, nós dizemos que a água, né, ela está em equilíbrio térmico com o ambiente. Tudo bem? Então, pessoal, a gente vai ter que definir outro conceito importante. Então, o equilíbrio térmico nada mais é do que quando dois sistemas físicos têm temperaturas iguais. Então, sistema físico, dois copos com água, um com água quente, outro com água gelada. Quando você coloca em contato, né, eles, depois de um certo tempo, vão atingir o equilíbrio térmico. O que é esse equilíbrio térmico? É quando os dois têm a mesma temperatura, né? Temperaturas iguais. Tudo bem? Quando nós estivermos estudando o calor, nós vamos entender por que isso acontece. Mas, por enquanto, essa definição está boa para a gente. Tudo bem? Então, pessoal, para a aula de hoje, nós vimos o que era a temperatura, que na verdade significa o grau de agitação das partículas. Com maior a temperatura, maior o grau de agitação. Com menor a temperatura, menor o grau de agitação. E também vimos o que é o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é quando dois corpos, né, dois sistemas térmicos, eles estão com a mesma temperatura. A gente diz que eles estão em equilíbrio térmico. Pessoal, vou ficando por aqui. Até a próxima aula.